Bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje. O dólar está perdendo seu brilho, não necessariamente nas manchetes, mas nos contratos e investimentos. E é aí que o poder realmente muda. Vocês concordam? Neste episódio, vamos discutir por que mais exportadores ao redor do mundo estão dizendo não, obrigado ao dólar americano e como a perda de confiança afeta a moeda dos Estados Unidos. Hoje vamos analisar algo que não deveria acontecer em tempos de crise. Um dólar fraco é incomum. Você provavelmente já ouviu isso antes. O dólar é o porto seguro do mundo. Já ouvimos isso tantas vezes, repetidas vezes, e costumava ser verdade, a rocha para a qual todos correm quando o mundo fica instável. E aqui está a questão. Agora, depois do ataque de Israel ao Irã, o dólar mal se mexeu. E esse silêncio diz muito. Então vamos analisar o que está acontecendo e por que desta vez pode realmente ser diferente. Em teoria, quando as tensões geopolíticas aumentam, como guerras, greves ou pânico financeiro, o dólar se fortalece. Era assim que acontecia. Historicamente, era isso que esperávamos ver. No entanto, agora é diferente. Isso acontecia porque investidores globais geralmente corriam para ativos dos Estados Unidos, como títulos do Tesouro, dinheiro e investimentos denominados em dólar. Mas desta vez, nem tanto. Pouco antes do ataque de Israel ao Irã, o índice do dólar americano já havia atingido o menor nível em 3 anos. E desde então, ele só se recuperou cerca de 0,5%, o que é praticamente insignificante. Enquanto isso, o ouro disparou e o petróleo também teve um aumento moderado. Os mercados definitivamente sentiram o risco, então não é que o medo não estivesse no ar, ele certamente estava. A questão é que o dólar, literalmente, não foi o escolhido dessa vez. Só neste ano, o dólar já perdeu cerca de 10% de seu valor relativo em relação às principais moedas. Mas aqui está o que realmente é incomum nessa situação. Isso não está sendo impulsionado por taxas de juros ou oferta de dinheiro. O Fed não mudou drasticamente sua política. O crescimento nos Estados Unidos não despencou de repente em comparação com a Europa ou a Ásia. Então, o que realmente está enfraquecendo o dólar? Bem, isso se resume a duas coisas: o déficit orçamentário dos Estados Unidos e a volatilidade política, ou, eu diria, instabilidade. Os Estados Unidos estão tomando empréstimos de forma agressiva, e não apenas durante recessões. Estamos falando de grandes déficits estruturais de uma administração para outra. E isso coloca pressão sobre as expectativas de inflação e deixa os investidores internacionais nervosos. Eles não gostam disso. Some a isso um cenário político imprevisível, com ameaças de tarifas, crises fiscais, incerteza econômica e política severa, e você tem uma receita para a erosão da confiança no dólar americano. Essa instabilidade prejudica as empresas e prejudica os governos. Então, vamos focar no déficit por um momento, porque isso é muito importante. Quando os governos tomam empréstimos em excesso, especialmente em uma economia em crescimento, isso envia um sinal preocupante. Se os mercados acreditam que os níveis de dívida estão se tornando insustentáveis, eles vão exigir rendimentos mais altos porque o risco aumentou. Então, eles vão exigir rendimentos mais altos, ou simplesmente param de comprar, porque pensam, se não estamos recebendo mais, não vamos arriscar nosso dinheiro. E embora os Estados Unidos possam imprimir sua própria moeda, isso só funciona enquanto o mundo acreditar nos Estados Unidos, enquanto o mundo acreditar que o dólar americano é estável, confiável e respaldado por uma política fiscal sólida, o que eu acho que você concorda que, na verdade, não temos. Então, neste momento, essas crenças estão sendo testadas. Não se trata mais apenas dos números, trata-se de confiança. E isso não é algo que os bancos centrais possam manipular facilmente. Agora, combine isso com o aumento dos riscos geopolíticos, como a guerra de Israel com o Irã, e o cenário fica ainda pior. Um dólar mais fraco em um momento de incerteza global não é apenas incomum. Isso deveria ser extremamente preocupante, porque se o mundo não está mais correndo para o dólar em momentos de crise, isso levanta uma questão fundamental
que todos os nossos políticos deveriam estar fazendo agora e deveriam estar pesquisando e tentando resolver. A questão é, o que vai substituir o dólar? Um dólar em declínio pode facilitar as exportações dos Estados Unidos, mas também aumenta os preços das importações. E para os países que tomam empréstimos em dólares, o que acontece com eles? Bem, um dólar americano mais fraco deveria ser um alívio para eles, mas somente se confiarem que isso vai continuar assim. A recente fraqueza do dólar não é resultado de forças econômicas tradicionais. Está sendo impulsionada por algo mais difícil de medir. Está sendo impulsionada pela erosão da confiança. Talvez não seja pânico, talvez não seja colapso. Pelo menos ainda não. Mas definitivamente considerável. Em um artigo recente, a Bloomberg relata que, quando a chefe de vendas de câmbio do US Bancorp conversa com importadores nos Estados Unidos, ela ouve um tema recorrente. Os fornecedores estrangeiros não querem mais dólares, acredite se quiser. Em vez disso, estão pedindo para serem pagos em euros, yuans, pesos, qualquer coisa, até mesmo dólares canadenses. E não estamos falando de discussões teóricas. Isso é negócio do mundo real. Empresas americanas estão começando a quitar contas em moedas estrangeiras porque seus fornecedores no exterior estão exigindo isso. Há apenas alguns anos, você deve se lembrar, o dólar era tratado como ouro em acordos comerciais, e isso seria completamente impensável, mas agora, segundo o US Bancorp, o clima é totalmente diferente. A mensagem dos fornecedores estrangeiros está se tornando: apenas nos pague na nossa moeda local e fique com seus dólares. É basicamente sobre isso que a Bloomberg está escrevendo. E claro, isso surpreende muitos que não têm acompanhado as notícias recentemente. Então, o que mudou? Bem, o dólar tem passado por uma montanha-russa. Depois de subir 7% no final de 2024, caiu cerca de 8% este ano, de acordo com o índice da Bloomberg. Esse tipo de volatilidade torna a vida e os negócios extremamente desafiadores para os exportadores. A precificação fica bastante complicada e, além disso, os ganhos se tornam imprevisíveis. E as empresas não suportam isso. E ninguém realmente quer acordar e descobrir que um contrato perdeu de repente 2% de sua rentabilidade por causa de uma oscilação cambial. Algo que provavelmente vai acontecer se você continuar se limitando a liquidar transações em dólares americanos. Os fornecedores estrangeiros estão fazendo o que faz sentido nesse mundo emergente de múltiplas moedas. Eles estão se protegendo. Eles querem uma renda estável, e isso significa receber em sua própria moeda, não em dólar rei, como já foi chamado. Em entrevistas à Bloomberg, exportadores dos Estados Unidos dizem que é difícil quantificar em tempo real, mas, em toda a Ásia Oriental e América Latina, cada vez mais exportadores estão solicitando acordos comerciais em moedas locais ou alternativas ao dólar. Até o Citigroup se manifestou, dizendo que a guerra comercial dos Estados Unidos pode acelerar essa mudança, especialmente se novos blocos comerciais surgirem entre países da Ásia e da América Latina. E sabemos que o BRICS está trabalhando em sua expansão na América Latina. Não podemos esquecer que, de 1999 a 2019, quase todas as faturas de exportação nas Américas eram denominadas em dólar. O dólar era, de fato, o rei. Isso já não é mais o caso. A Europa, graças ao comércio intra-UE, já apresentava um uso muito menor do dólar, o que, claro, foi muito benéfico para o euro. Portanto, não se trata do dólar desaparecer da noite para o dia, não me entenda mal, mas sim de uma erosão, fatura por fatura, contrato por contrato, e da erosão da confiança no sistema dos Estados Unidos como um todo. O papel do dólar no comércio é um dos alicerces de sua dominância global. Quando esse papel começa a se desgastar, como vemos agora, mesmo que um pouco, isso pode causar efeitos em todo o sistema, desde os custos de empréstimo dos Estados Unidos até a demanda por reservas e a influência geopolítica. Neste momento, o dólar ainda é a moeda mais utilizada no mundo, mas isso está mudando. Se mais exportadores deixarem de aceitá-lo,
ou mesmo apenas preferirem alternativas e, de fato, passarem a solicitar alternativas, isso nos revela algo mais profundo. E essa é uma mudança que tende a ser muito ruim para os Estados Unidos a longo prazo. Como diz o US Bancorp, a mudança de tom reflete a reputação do dólar. E reputação, especialmente nas finanças globais, é tudo. Este é o começo do fim da dominância do dólar no comércio, ou apenas uma resposta temporária à recente volatilidade? Sabemos que a mudança estrutural de poder também impacta o uso do dólar e sua hegemonia no longo prazo. Então, me diga o que você acha nos comentários abaixo. Muito obrigado por dedicar seu tempo para me acompanhar. Lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença e significa muito para mim. Eu dedico muito trabalho ao meu conteúdo. Além disso, apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Você encontrará os links na descrição abaixo. Estou ansioso para ver você nos comentários e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais.